Bom, primeiro queria agradecer o Léo, né, por ter aceito o convite da Suyan e do Decorators para falar. Falar rapidamente do que é esse ciclo, né? Em outubro a gente abriu a primeira exposição presencial do Decorators. Chama-se, o título da exposição é Tudo Mentira, né? Foi uma exposição pensada pela Valéria Penacosta e pela Suyan, né? Em 2019, né, no final de 2019, segundo semestre de 2019, em cima dessa temática de fake news, né? Então, fake news, vamos dizer, foi o startup dessa ideia de fazer uma exposição sobre mentira. Era para abrir o Decorators em 2020, né? E como o espaço ficou fechado o ano todo, e mais esse ano, quase todo, né? A gente abriu agora em outubro, presencialmente, e vai ser também o ano de 2021 no Decorators, né? Paralelamente à exposição, a gente está fazendo algumas ações culturais, e eu acho que a mais importante é esse ciclo de falas que a Suyan organizou. Ela convidou 8 pensadores, artistas, curadores, gente de várias áreas, né? do pensamento e do fazer artístico, para falar. Então, a gente já teve, para falar em torno dessa temática da mentira, sobre diferentes perspectivas, né? Então, a gente já teve gente da filosofia, a Ana Velar falou sobre curadoria, a Cecília Mori falou sobre arte contemporânea, enfim. A gente, conforme as falas vão avançando, a gente vê que tem um fio que vai atravessando todas, né? Porque no final está todo mundo falando de arte, né? Então, esse fio da ficção, né? Atravessa muito todas as falas, né? Hoje o convidado de hoje, eu acho que hoje é a quinta, né? Então faltam mais 3 falas até o encerramento desse ciclo. Hoje, o convidado de hoje é o Léo Tavares, que é escritor maravilhoso. Estou lendo 2 livros dele no momento. Os livrinhos que eu leio antes de dormir, quando eu acordo. É escritor e artista visual. É gaúcho, né? Mas a gente está com a sorte dele estar morando em Brasília. Ele faz doutorado aqui na UNB. E pesquisa... Hã? Já é doutor. Já terminou, é verdade, doutor em artes visuais pela UNB. E pesquisou, e eu acho que continua pesquisando, essa relação da palavra com a imagem, né? O Léo tem participado de várias exposições coletivas e já realizou 2 individuais e publicou 3 livros, né? O primeiro foi Os Doentes em Torno da Caixa de Mesmer, né? Em Brasília, o lançamento foi lá na Alfinete, não foi? Isso, foi em 2015 na Alfinete. Em 2015, Mas você também, estou vendo aqui, você também lançou no Rio Grande do Sul, ou ele ganhou um prêmio, né? Esse livro ganhou um prêmio no Festival Literária, né? Em Isso, Porto Alegre, né? a Festa Literária de Porto Alegre, em 2015. Isso. Depois, o Congresso da Melancolia. O segundo é o Rui Barbo do Deserto. É bem recente, né? O Rui Barbo do Deserto é anterior. Eu estou lendo, eu li ao contrário. Então, eu li como se o Congresso da Melancolia fosse anterior ao Rui Barbo do Deserto. Interessante, depois a gente pode até conversar sobre isso, porque eu fiz toda uma análise em cima dessa sequência temporal de como eu vi os títulos. Estou até com eles aqui, para fazer propaganda. Uhum. Então, eu passo a palavra para você. Se quiser, você já faz a propaganda dos livros, que são incríveis, né? Eu adoro literatura brasileira, sou amante, já tive grupo de estudos e de leitura
só sobre literatura de língua portuguesa contemporânea e estou amando os livros de contos do Léo que eu estou lendo, né? E fiquei... eu quero conversar depois muito com você, inclusive, sobre o teu trabalho, que eu acho que o teu trabalho de arte... Os livros têm um universo de fantasia, né? Muito forte. E o trabalho de artes visuais é extremamente, quase construtivo, né? Assim, muito limpo, muito... Enfim, não sei se você vai falar sobre o teu trabalho hoje, mas essa já seria até uma questão. Assim. Enfim, vou passar a palavra para o Léo, que eu já falei muito. Obrigado, Gisele. Muito obrigado mesmo pelas palavras. Eu fico feliz que você esteja gostando dos livros, principalmente. E boa noite para a Suyan também, querida. Tudo bem? Eu tô. Bom, o que eu preparei para hoje, eu separei alguns tópicos para eu me situar e alguns tópicos que eu acho que são interessantes para o assunto. Mas a gente pode, ao longo da fala também, já ir respondendo as perguntas enquanto eu falo. Eu não tenho problema algum com a interrupção e inclusive, vocês podem pontuar ou me parar em qualquer momento para a gente, né, fazer essa conversa. Mas o que eu preparei, eu queria começar dizendo assim que eu não queria focar na mentira na literatura, focar nessa figura do mentiroso como personagem, né? Que é aquele personagem tão frequente na literatura que se utiliza da farsa, da malícia, da sagacidade, da trapaça. É uma figura muito marcante, né? Que está presente, acho que nas histórias ficcionais, desde as narrativas clássicas e em todas as culturas também. E eu achei que para hoje ia ser mais interessante como abordagem. Claro que assim, essa fala não tem nenhuma pretensão de ser panorama histórico do assunto, nem nada disso. Mas eu queria focar na questão da mentira como arte, como uma arte, né? O mentir como uma arte. Que eu acho que é uma questão que muitos artistas têm falado aqui nessas lives da Decorators, né? Como a Cecília Amore, por exemplo, abordou isso no trabalho dela, na pesquisa dela. E eu parti disso, fazendo uma breve pesquisa aqui sobre que caminho eu ia tomar para abordar esse assunto, lendo um ensaio do Oscar Wilde, que se chama A Decadência da Mentira. E nesse ensaio ele foca, ele se ressentia que durante o século XIX ele considerava que a mentira estava em decadência nos trabalhos literários. E é curioso que para falar da mentira na literatura, ele começa a se voltar para os mentirosos da história como disciplina, né? E aí ele cita o Heródoto e o seu epíteto, né, de pai da mentira, e como um modelo, né, um modelo original do uso da mentira no contar histórias, já que o Heródoto é conhecido por contar várias mentiras durante os seus relatos que supostamente deveriam ser fiéis, né, às viagens, ao que ele viu durante aquelas viagens todas. E aí a gente tem ali dentro desse ensaio do Wilde uma ideia de que a mentira, talvez ela tenha se acomodado muito bem nessas escritas da história, né? A tal ponto que hoje em dia a gente já tem muito claro que a história ela utiliza muitas vezes a mentira como uma ferramenta, um recurso de apagamento também, de reiteração de um poder e de supremacia, né? De uma estratégia que é, no caso, aquela de contar o relato dos vencedores sobre o relato dos vencidos, né? Que acaba sendo apagado e retirado da história. Mas ele fala também, eu acho que esse é o grande foco do ensaio dele, na mentira como fabulação, que aí seria a mentira como uma permissão, né, da imaginação de instigar o imaginário para outras possibilidades do real. E aí é nessa parte que me interessa e onde eu acho que, por exemplo, meus trabalhos de artes visuais se cruzam com o meu trabalho literário. E é o que eu acho que está muito presente de uma forma muito bonita nos trabalhos dessa exposição. É tudo mentira, né? Que é essa criação de mundos e esse convite a realizar uma outra possibilidade do real. E isso é abordado ao longo da exposição de formas bastante variadas nos trabalhos,
Alguns eu acho que se voltam para aspectos literários, né? Como o da Rômulo, por exemplo. Em outros isso está mais subentendido, mas eu acho que essa questão da ficção, da narrativa e da mentira como arte está muito presente, por exemplo, no trabalho da Dana, né? Que se volta para a questão de borrar essa fronteira entre o real e a ficção, a ponto da gente não saber direito qual que é a verdade. O que me lembra muito um caminho de pesquisa da Sophie Calle, por exemplo, né? Que eu acho que é uma referência interessante para o assunto. Mas aí o Wilde fala nesse relato que o Heródoto ele tinha em seu favor, né, o uso da mentira numa época em que não se tinha delimitado muito bem ainda qual que era essa linha que define o que é ficção e o que é relato, né? E os mitos, a posição dos mitos e dessas, enfim, dessas cosmogonias, desses sectos de deuses e de todas as mitologias que envolviam, enfim, uma explicação para tudo no mundo, isso ainda não tinha se fixado num campo encerrado, né, disciplinar como a gente conhece hoje, mas transitava por todas as artes e por todos os modos de pensar, enfim, pelo pensamento em torno da religião, da sociedade e também das artes, né, também da literatura e daí também da história. Então era muito, eu acredito que fosse muito comum para o Heródoto inventar a ponto de mentir e trazer aquilo como verdade, né? E essa é a questão chave, eu acho, no que separa a mentira da ficção. Porque essa é um território enevoado, né? A gente não sabe muito bem como delimitar o que seria mentira do que seria ficção. Eu, particularmente, acredito que a ficção não trabalhe com a mentira, que ela trabalhe com a invenção, que é uma outra coisa, né? E que a mentira fosse, enfim, esse artifício utilizado em outros campos, como, por exemplo, a história, de uma forma mais maciça, para determinar alguns espaços de poder e para excluir outras pessoas, outras categorias, outros grupos, né? E eu acredito que ele fala também no ensaio uma coisa interessante, que é as feições do fato e as feições da invenção, elas, em certo ponto, elas se tornaram muito distintas, né? E ele diz que lá para o século XIX, essa distinção já estava muito demarcada. E na percepção que ele tem do próprio tempo, eu vou citar um trecho que ele diz assim: os fatos não estão meramente achando um lugar na história, mas estão usurpando o domínio da fantasia e invadiram o reino do romance. Seu toque frio está sobre tudo. Eles estão vulgarizando o ser humano. O comercialismo cru da América, seu espírito materialista, sua indiferença com o lado poético das coisas e sua falta de imaginação e de altos e inatingíveis ideais. Então, eu achei muito interessante que nesse texto do século XIX tem essas questões que reverberam com o nosso contemporâneo, né? E ele, nesse ensaio também, ele fala algo que eu achei muito importante e que eu acho que é um ponto para ser refletido com maior atenção, que ele diz assim, que é a vida que imita a arte, não o contrário. E a partir dessa frase, é a vida que imita a arte, não a arte que imita a vida, que eu acho que a gente extrai o poder da ficção de trazer para o campo do real aquilo que foi inventado e que existe primeiro na imaginação, né? E aí eu vou, desculpa a enxurrada de citações, mas realmente tem uns fragmentos interessantes. Léo, eu vou te cortar um pouquinho. Tem como você melhorar? Está tendo um ruído junto com sua fala. Vocês estão ouvindo ou só eu? Eu não. Então, desculpa, é a surdez, é meu aparelho. Continua. Desculpa. Eu escuto esse ruído. Você escuta o ruído? Mas eu não sei se vem do seu computador ou se do seu celular. Você está ouvindo, Gisele? Não, né? Não. Acho que o pessoal poderia dizer nos comentários. Não, tudo bem. Desculpa, continua. É o meu próprio aparelho. Tudo bem. Tá. Desculpa. Enfim, então essa outra citação, essa é um pouco mais longa, mas eu acho que é interessante. Ele fala assim: Schopenhauer analisou o pessimismo que caracteriza o pensamento moderno, mas Hamlet o inventou. O mundo se tornou triste porque um fantoche foi melancolia uma vez. O niilista, aquele estranho mártir que não tem fé alguma, que vai para a fogueira sem entusiasmo e morre pelo que não acredita,
é um produto puramente literário. Ele foi inventado por Turgenev e completado por Dostoiévski. Fala, Suya. O Ralph, sim. o Ralph confirma. Ele diz que está tendo sim um ruído metálico. Esse ruído teve na semana passada com a Ana. Ela mexeu um pouquinho e deu uma melhorada. Eu não entendo. Então, talvez... Vê se é o meu aparelho, Ralph. Quando eu falo, como é que tá? Você tá bem, Gisele? Eu acho que é só quando eu falo, então. Né? Então eu vou ter que trocar de fone. Só um minuto, tá? Tá. E o cachorro é aí, Suyan? Oi? O cachorro é aí em Sabadão? Ai, tem cachorro e tem gato. Por aqui tem um gato lindo. Tô quase roubando. Desculpa, gente. Será que agora melhorou? Super. Ótimo. Nossa, metade da chamada foi com o ruído, né? Não, mas o ruído começou a piorar. Continua. Agora, antes. Não, lê de novo essa última citação aí que fala do que o Hamlet inventou o pessimismo, né? Relê isso aí. Tá. Ele disse assim, Schopenhauer analisou o pessimismo que caracteriza o pensamento moderno, mas Hamlet o inventou. O mundo se tornou triste porque um fantoche foi melancolia uma vez. O nihilista, aquele estranho mártir que não tem fé alguma, que vai para a fogueira sem entusiasmo e morre pelo que não acredita, é um produto puramente literário. Ele foi inventado por Turgenev e completado por Dostoiévski. E ele segue dizendo, a literatura sempre antecipa a vida, não a copia, e sim a molda para seus propósitos. Nós estamos simplesmente dando continuidade com notas de pé de página e acréscimos desnecessários à extravagância ou fantasia ou visão criativa de um grande romancista. Tudo que eu desejo apontar é o princípio geral de que a vida imita a arte bem mais que a arte imita a vida. E estou seguro de que se você pensar seriamente, descobrirá que é verdade. A vida segura o espelho sobre a arte e ou reproduz algum estranho tipo imaginado por pintor ou escultor, ou percebe em fatos o que foi sonhado em ficção. Cientificamente falando, a base da vida, a energia da vida, como Aristóteles a chamaria, é simplesmente o desejo pela expressão. E a arte está sempre apresentando várias formas pelas quais essa expressão pode ser alcançada. Aí encerra a citação. Então, voltando para essa questão escorregadia, né, entre essas noções de mentira e ficção, é claro que essa proximidade existe e que essas diferenças entre o que é mentira e ficção, na verdade, eu acredito que para o texto literário elas não sejam fundamentais e são diferenças muito mais de gradação, de tom, né? E eu acho que talvez o assunto se simplifique se a gente falar que a mentira ela é um instrumento, uma abordagem ou até mesmo um estilo que se busca, uma decisão estética e um recurso narrativo que pertence à ficção, quando ela é lidada, né, tratada nas artes e tratada especificamente no literário. E a ficção, ela compreenderia tanto o fato quanto a mentira, porque ela teria esse compromisso com um modo de contar que pode ser mais rente ao real ou que se afaste muito largamente dos fatos. E aí tem um outro escritor, o Juan José Sayer, já do século XX, se não me engano ele é argentino, agora não me escapa. Mas, enfim, ele argumenta que a ficção não pode nunca ser compreendida como uma reivindicação do falso e da mentira, porque ela nunca nega uma suposta realidade objetiva, né? Mas que ela submerge a realidade objetiva numa turbulência, numa outra coisa, né? Então, ele diz que a ficção ela não é nunca um erro diante da ética da verdade, mas sim uma busca por uma ética menos rudimentar do que a ética que existe no real. Isso eu acho particularmente interessante, né?
essa possibilidade da ficção nos revelar, enfim, um paradigma da ética, que muitas vezes nos parece algo muito mais, uma ferramenta muito mais útil para o nosso pensamento do que os fatos que a gente observa na vida, né, quando eles são filtrados pela ficção. E o Bachelard também, ele fala aquela frase famosa dele, uma sentença, né, tradutor, traidor. Ele diz que isso se aplica imediatamente quando qualquer coisa é retirada da imaginação e se organiza na forma da linguagem. Então, qualquer transposição das ideias para a linguagem já seria uma traição de uma ideia original, né? Então, o tradutor, aquele que fala, aquele que escreve, aquele que cria um trabalho de arte, ele é sempre traidor da forma original, e isso sempre vem se transfigurando na materialidade, seja da linguagem, seja relacionado às artes visuais. E ele fala também, o Bachelard, que é um autor que eu gosto muito, que a própria imaginação, ela pode se basear no real, mas que ela nunca reflete o real fielmente. Ela é sempre uma fabulação a partir do real. E que o real, ele, na imaginação, ele é algo a ser ultrapassado, é sempre ultrapassado. E na visão de Umberto Eco, para ter uma outra visão, né, da literatura, da teoria da literatura sobre essa questão da ficção, ele fala que é por meio da ficção que nós, adultos, exercitamos a nossa capacidade de estruturar todas as experiências passadas e presentes, né? Então, daí esse compromisso e essa relação que eu acredito que o literário tenha com a ética. E esse tema todo, eu acho que ele se complica no momento que a gente se faz algumas perguntas em torno dele, né? Uma delas é o quanto de verdade que habita realmente o fato. Porque a gente está condicionado a vincular a verdade ao fato, né? E a mentira a algo completamente inventado. Então, outra pergunta é, o contar o fato não depende sempre também desse trabalho de tradução que transfigura um pouco as coisas? Enfim, perguntas muito mais filosóficas, como o que é a verdade, como contar algo num regime de compromisso absoluto com ela, né? Será que isso é possível? O próprio Wilde complica essa questão no ensaio, quando ele vai falar da fidelidade do registro, e ele fala que a gente olha para trás, para o passado, inteiramente por meio da arte. Só que aí se cria uma contradição. Ele diz também que a arte, felizmente, nem uma única vez na história disse a verdade. Então isso se complica, né? Se a arte nunca nenhuma vez nos disse a verdade, do que ela seria imitação? E como que a gente vai olhar o passado a partir da arte, sendo que ela só é capaz de mentir? E se não é possível, então, trabalhar com a verdade na arte, como representar o que realmente aconteceu na história do mundo por meio da arte? Será que é possível isso? Então, são várias questões que eu me deparei pensando, né, aqui sobre esse tema. E eu acho que a identificação do real na arte, na literatura, claro que é uma coisa que depende de convenções, de um sistema, de um conjunto de modos de ver, que esse conjunto de modos de ver são hábitos culturais também, e que é pela imaginação que a gente se constrói, né? Que a gente constrói um evento, por meio da imaginação, da visualização interna, a partir da matéria também, a partir do que a gente olha na arte, mas muito baseado nas nossas próprias bagagens, nas nossas vivências, né? No quanto nós somos ou privilegiados ou marginalizados. Tudo isso entra em cena e afeta profundamente a nossa forma de ver e de compreender os acontecimentos. Então, eu acredito que a verdade na literatura e nas artes, diferindo um pouco do Wilde nesse aspecto, são coisas que nascem de pontos de vista, né, que dependem também do quanto que a formatividade no vivido, na experiência, essas bagagens particulares, vão afetar e qual que é a percepção individual que uma pessoa tem do coletivo. E acho que isso tudo afeta profundamente essa compreensão da verdade. E é claro que a imaginação, existe um imaginário coletivo, mas existe uma imaginação de cada pessoa.
E essas imaginações individuais, elas dependem de tudo que já se experimentou, não só nas artes, na literatura, do que se viu, do que se deixou de ver, do que é capaz ou não de acreditar, mas também do que foi influenciado a acreditar ou a desacreditar, né? Então, falar em crença não é uma mera questão de capacidade, é claro, mas também de ética, e isso tudo eu acho que torna essa questão da mentira, mas muito mais a questão da verdade, uma coisa essencialmente subjetiva. E pensando dessa forma, eu penso que por fim, né, para concluir, que eu não aceito totalmente essa ideia do Wilde de que a vida imita a arte em absolutamente tudo, né? E eu acho que esse é um pensamento que é muito sedutor, porém, quando a gente para pensar nos tempos que a gente vive, de oscilação dessas noções de verdade e mentira, e o quanto a gente, como sociedade, está num momento de abalo pelos efeitos do que é uma mentira instaurada, né, como possibilidade de verdade e como ponto de vista. Então, eu acho que esse assunto nunca foi antes tanto uma questão de ética, o que é verdade, o que é mentira. Só que, ao mesmo tempo, nem tudo é questão de ponto de vista. E ainda existem alguns espaços, como, por exemplo, da ciência, o espaço da informação, que dependem, sim, de um parâmetro fixo da verdade, né? Então, admitir que comprovações científicas, que estudos científicos, por exemplo, possam ser objeto de manipulação por interesses outros, é uma coisa que a gente está vivendo de uma forma muito intensa hoje, principalmente no Brasil, né? E essas relações humanas com o real, com a verdade, elas têm sido perturbadas exatamente por essa supremacia da mentira na informação. Eu acho que se a mentira tem algum lugar mais salvo, digamos assim, confortável para ela habitar, realmente é o lugar dela é o da criação artística, o da imaginação, o do lúdico, o da estética, enfim, eu acho que nesses locais é onde ela habita de uma forma em que ela não é perigosa, em que ela só tende a oferecer algo, né, para a gente pensar, para a gente refletir ou para a gente sentir, enfim, todas as possibilidades de impacto, de afeto que um trabalho de arte pode ter numa pessoa, né? E na arte e na literatura, elas são, como na vida, claro, mentira e verdade, com conceitos assim oscilantes, né? Mas também são convergentes. Então, são coisas que operam nesse ciclo de repulsa e atração ao longo do tempo. Quando o Oscar Wilde escreveu esse texto no século XIX, elas estavam num momento ali se repelindo completamente, né? Os escritores se voltavam para uma tentativa de trazer o real para a literatura da forma mais rente possível ao real, né? Se é que isso é possível, mas enfim, existia toda essa passagem do romantismo para o realismo, e enfim, eu acho que existe uma negociação sutil em jogo, que é fazer esse elogio da mentira na arte, porém combater a mentira na vida, principalmente nas notícias, né? Já falando de fake news aí, na política. E eu acho que se a gente mentisse mais por meio da expressão, se a gente utilizasse mais esse poder de invenção, de construir mundos, que a mentira faz parte desse poder de invenção, a gente se satisfaria mais, de repente, como sociedade, com a verdade no campo do real. O quanto mais a gente exercitasse a mentira no campo simbólico, né? Então, eu acho que é uma atividade importante essa de exercitar a mentira, tanto criando mundos, isso falando para os artistas, escritores, como também para quem olha obras de arte, para quem lê livros. Esse exercício, né, da ficção, da fabulação, eu acho que ele é muito importante para resguardar a verdade no real. Então, eu acho que é por aí os tópicos, né, que eu queria falar. Da fala, você fala sobre essa questão da palavra mentira e que a ficção trabalharia muito mais, você ficaria mais feliz com a palavra invenção do que com a palavra mentira, né? Tem um momento que você fala isso, né? E eu fiquei pensando
sobre essa coisa exatamente da origem das palavras, porque você é uma pessoa que está sempre pesquisando, vamos dizer assim, a origem, inclusive a própria etimologia das palavras, né? Então, fiquei pensando sobre a palavra mentira e a palavra invenção. Porque, é claro, como a própria... Eu acho que isso ficou muito forte também na fala da Cecília, né? Que são essas palavras, assim, vamos dizer, sinônimos da palavra mentira, né? Mas que têm diferenças, às vezes sutis e às vezes bastante distantes, num certo sentido, quando você começa a estudar a origem daquela palavra e os usos ao longo da história. E uma outra coisa que eu acho que você colocou na fala, que era essa questão da história, né? Porque você, em algum momento, coloca que a palavra mentira, para mim, para você, ressoa muito mais como uma coisa ligada, vamos dizer assim, quando você está se referindo a fatos históricos, né? E que dentro do campo da arte, exatamente, talvez a palavra invenção coubesse de uma forma melhor. Eu acho que não sei, eu acho que são modos de tentar pensar exatamente esse conflito ético, de pensar que a gente está trabalhando exatamente com a mentira, né? Mas é um conflito ético que não é só, vamos dizer assim, colocado pela palavra mentira, né? Ele é colocado há muito tempo, principalmente, por exemplo, em termos de artes visuais, mas é interessante, a poesia fica dentro, né, da cidade ideal do Platão, né? Sim. Mas as artes visuais ficam fora exatamente porque são consideradas, vamos dizer, exatamente uma coisa de segunda mão, uma mentira, né, com relação ao que eu imagino que é pensado que a música e a poesia poderiam alcançar, que é exatamente essa capacidade da arte alcançar, sei lá, uma verdade, né, assim, uma verdade universal, né, assim, deítica, né, e que as artes visuais, exatamente por serem miméticas, né, por terem essa tentativa de mimetizar, né, e criar uma escultura que, enfim, mimetiza o corpo humano, seria uma coisa de segunda mão, exatamente porque seria uma mentira. Então, ela é banida dessa cidade porque, vamos dizer assim, não seria pedagógico, né, submeter os cidadãos dessa cidade a esse tipo de arte, né? Sim. Uhum. Enfim, estou pensando junto com você, que eu acho que você trouxe muita coisa linda, muitas referências incríveis, e tem uma conversa forte com filosofia, né? Assim, toda a abordagem, assim, né? Porque o tempo todo são essas questões de ética e estética, né? Parece que puxa para um lado e puxa para outro. Sim. Enfim. Eu achei maravilhoso isso que você falou, trazendo essa comparação entre as artes, né? Porque é uma parte da minha pesquisa exatamente ir para quem pesquisou ao longo da história da arte essa relação entre a palavra e a imagem, entre as artes visuais e a literatura, e sempre foi uma relação onde as artes visuais, a imagem, né? Ela tá subordinada, de certa forma, numa hierarquia ali, ela está abaixo das artes do tempo, que são essas artes, né, da palavra, por exemplo, a poesia. E isso está no livro do Lessing, do século XVIII, quando ele faz esse tratado sobre o Laocoon. Ele pega esse trabalho, né, esse conjunto de esculturas da antiguidade, o Laocoon, enfim, o foco dele nesse livro é fazer uma homologia estrutural, uma comparação mesmo entre a pintura e a poesia. E, no fim, ele conclui que a poesia é superior em muito à pintura. Quando é que foi escrito esse livro? Que século? Foi em 1700 e alguma coisa. E ele coloca as artes da imagem, as artes plásticas e a escultura e a pintura como artes do espaço, o que está relacionado ao feminino.
e as artes do tempo ao masculino. Então, imagina que essa questão, né, essa divisão de gênero e esse olhar patriarcal sobre as artes é uma coisa que se estendeu, né, por todo o Ocidente, enfim, e respinga até hoje, porque é incrível como esse livro do Lessing, ele sedimentou essa noção. Claro que já existia na antiguidade, mas ele popularizou isso na Europa de uma certa forma que até enfim, textos contemporâneos que falam das relações entre palavra e imagem, ele é citado sem nenhuma problematização, por colocar essas instâncias como coisas completamente separadas. O espaço e o tempo, o masculino e o feminino sendo o espaço do falso, do mistério, do perigoso, né, do traiçoeiro. E essa é a arte, né, da imagem, essa é a pintura, o espaço do falso, do traiçoeiro, do feminino, enfim, é a mãe, é o monstro, é o híbrido, em oposição sempre ao pai, que é a poesia, a ideia, né, a retidão, a ética, a moral, o pensamento, enfim, e tudo que está vinculado a um progresso civilizacional está alocado como algo que é companheiro da palavra. E a imagem sempre em oposição a isso, né? Ele chega a dizer que deveriam existir leis para restringir as imagens de circularem. É um pensamento bastante iconoclasta, assim, em pleno século XVIII. Enfim, e é uma teoria que eu acredito que ela seja pouco problematizada nesse sentido, por vincular a imagem ao feminino e a palavra ao masculino, sabe? É incrível, né? E aí é mais incrível, assim, não, pensar me colocar no teu lugar, assim, com o tipo de interesse que você tem, que é exatamente juntar essas duas coisas, né? Que é a palavra com a imagem, né? Assim, como resolver essa tensão, né? Assim, como pensar, né? Essas coisas que historicamente parece que estão condenadas a ocupar lugares opostos, né? Assim. Sim. Acho que sem solução, Gisele. Acho que permanece uma questão. Mas é muito incrível, adorei essa história do feminino associado às artes. Não, isso dá uma pesquisa incrível e muita conversa, né, assim, sobre essa questão do feminino, das artes do espaço, do tempo. Eu acho que uma outra coisa que aparece no teu trabalho e que eu acho que é muito importante também para essa conversa sobre mentira é a fotografia, né? Que não existia no século XVII, né? Então você tem uma coisa completamente nova que surge no século XIX, né? E que está presente no teu trabalho. Então, é uma outra complexidade nessa questão da relação da imagem com o registro de uma coisa que realmente aconteceu e que está lá registrada no tempo. O que é isso, né? O que é essa relação exatamente até que você fala no livro, da imagem, da fotografia com a morte, né? Um dos congressistas, né, do Congresso da Melancolia, né, tá trazendo essa questão do Roland Barthes, enfim, eu acho que essas três coisas são incríveis de pensar, né? Palavra, imagem, aí você pensar em imagem depois a fotografia, né? E aí se você chegar hoje, né, com esse acesso da fotografia digital, né, e tá pensando exatamente as questões que estão na raiz do que a gente está vivendo, né? Sim, eu acho. Exatamente. Bom, eu concordo. Eu tenho umas questões, né? Não sei nem se são questões ou provocações. Logo no início, quando você começou a conversar com a gente, eu pensei aqui, somos personagens, entre parentes reais e mentirosos, né? Somos personagens mentirosos. E mentimos também como artistas. Aí você logo colocou que o Oscar Wilde, né, fez a colocação do Oscar Wilde, eu pensei assim, você acha que a mentira está... Como a mentira está atualmente a partir dessa visão do Oscar Wilde? E muito bom usar a mentira a partir da imaginação
e eu finalizo assim. Eu peço, na verdade, né, que você tente me diferenciar a mentira da invenção, porque você disse, né, que a mentira não é uma invenção. Então, eu gostaria que você ou me dissesse o que é cada uma, ou qual é a diferença de uma para outra, da mentira e da invenção. Eu acho que a invenção, ela é tudo aquilo que está no campo da ficção, tudo aquilo que faz parte da construção ficcional. E a mentira é um recurso mais específico, que faz parte da ficção, mas eu acho que ela é um recurso mais específico. Eu posso te responder, acho que melhor, com exemplos. Por exemplo, um trabalho literário que tem uma barreira muito borrada entre o real e o ficcional, daquele alemão Sebald. Ele tem livros que se propõem a ser, enfim, narrativas ficcionais, só que tem algo do relato histórico ali. E a gente nunca sabe até que ponto os fatos têm um compromisso com o que realmente aconteceu, ou eles são completamente inventados, ou seja, existe um processo de mentir uma história real, uma coisa retirada do fato. E isso nunca fica claro, ele nunca quis deixar isso muito claro. Agora, o interessante daquele livro é que os livros dele são repletos de fotografias, né? Então tem essa questão da relação entre a palavra e a imagem, porque elas fazem parte do relato, elas fazem parte da história, e elas são usadas como ferramentas que supostamente são da verdade, mas elas deixam tudo em dúvida. Porque, por exemplo, nós estamos lendo uma coisa que parece completamente fabulosa, num relato dentro do livro do Sebald, e de repente a gente vira a página, na próxima página tem uma fotografia que comprova que aquilo se sucedeu. Ou o nome de uma personagem, ou uma ação, um evento, algo que aconteceu e que era da esfera do quase inacreditável. Então, esse limite fica muito borrado, né? Mas claro que essas fotografias podem ter sido manipuladas e inseridas dentro dessa narrativa para se criar uma ideia de que aquilo fez parte de um evento real, quando na verdade não foi. Na verdade, não existe uma definição clara que diferencia a mentira da invenção, né? Mas eu acho que a invenção é tudo dentro da esfera da criação. Quer dizer, a mentira... te cortando, a invenção ela estaria mais ligada à poesia, e a mentira está fora dessa poesia, mas eu falo mais no campo das artes visuais. Não, eu acho que ambas podem estar dentro, participando da mesma maneira, tanto a mentira como a invenção. E que muitas vezes elas nem precisem ser diferenciadas, sabe? Eu não acho que isso seja relevante ou crucial. Para mim, não é. Se tornou aqui, né? Pensando a respeito do tema, mas no meu dia a dia, quando eu estou escrevendo ou quando eu estou fazendo um trabalho de arte, eu não paro para decidir se aquilo é uma mentira que está sendo contada ou se é uma invenção, uma fabulação. São coisas próximas. Mas se eu for parar para pensar nos conceitos, eu acho que eles se afastam um pouco, né? E tenho, para mim, como a gente vive num momento em que a mentira está sendo utilizada de uma forma tão pouco artística, né, digamos assim, e ocupando um papel no social tão evidente, tão grande, eu não tenho lidado com essa palavra na minha criação, no meu processo criativo. Então, eu tenho preferido dizer invenção, fabulação, criação, qualquer outra coisa, né? E eu não acredito que inventar seja o mesmo que mentir. Eu acho que mentir é distorcer a verdade. E inventar é criar uma verdade. Né? Acho então, que eu acho que seria essa diferença. Eu estou querendo... Gisele falou no início sobre o seu trabalho, né? Eu estou pensando aqui, a primeira fala, a Laura falou sobre o seu trabalho, a Cecília falou sobre sua tese, a Ana deu exemplo com o Von Ra. E eu queria que você falasse da mentira do seu trabalho. Onde que encontra essa mentira no seu trabalho como artista visual? Aí, então, essa é uma questão bem interessante. Como eu disse, chamando de invenção, a invenção está em tudo, né? Agora, eu gostaria de dizer que a mentira no meu trabalho, ela está muito mais em narrativas em torno do trabalho.
E aí eu me interesso por artistas que mentem sobre o próprio trabalho. Não necessariamente que falam que a mentira é o trabalho. Mas, por exemplo, como a Sofia Cali, que eu já coloquei aqui. Ela frequentemente enfim, pega no pulo, no flagra, assim, por ter dito que tal coisa era relacionada a uma história que aconteceu com ela e depois se descobre que não era bem assim, que não tinha de fato acontecido. Mas eu gosto dessas narrativas, dessa mística que se cria a partir da mentira. E aí isso acontece com escritores também, como aquela Leroy, que durante muito tempo se achou que era uma pessoa até se descobrir que era outra, ou como a própria Lillian Helmer, né? Que, enfim, aquela que escrevia peça de teatro. Enfim, ela escreveu uma biografia, deixa eu ter que pesquisar aqui o nome dela. Ela escreveu uma biografia, acredito que tenha sido nos anos 60, no fim dos anos 60, e depois se descobriu que muita coisa era mentira, tinha muitos fatos inventados sobre a vida dela. Assim como fatos em torno da vida do Boyce, por exemplo, né? Lillian Hellman. Tá. Hellman, tipo a maionese, só que sem o S no fim. Vou pesquisar. Então eu acho fascinante essas mentiras que os artistas contam, né? E que acabam ocupando um lugar ali na história daquele trabalho. Esse trabalho da Sofia Cali, muito famoso, da suíte veneziana, de seguir o cara até Veneza. Eu não sei o quanto desse trabalho, tudo ali daquele relato dela faz parte da verdade, porque ela é conhecida como uma mentirosa, né? Então eu não sei se realmente essa ação se deu daquele jeito. Mas isso pouco interessa, a história é maravilhosa. Então, nesse sentido, que me agrada a mentira na arte. Eu acho que é o que os artistas fazem dela. E eles podem, né? São mentiras leves e positivas, eu acho, para o trabalho.